Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida. Estamos de volta com o nosso devocional hoje, ainda falando sobre esse atributo incomunicável de Deus, que é a sua misericórdia. Para algumas pessoas é muito fácil se perder. Eu diria que para você se perder, você vai ter que resistir muito à bondade e à misericórdia de Deus. E dentro desse processo, Deus utiliza algumas coisas para poder nos salvar. Tá? Vamos falar da primeira dela hoje, que eu estou dentro dessa série que fala sobre a misericórdia de Deus. Davi, no Salmo de número 103, Davi diz o seguinte, ele diz assim: graças a Deus que o Senhor não nos trata consoante os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Já pensou se Deus tratasse cada um de nós conforme aquilo que nós praticamos, os erros que nós executamos? Estávamos fulminados. Mas Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia. E o primeiro instrumento que Deus usa dentro desse aspecto para salvar o ser humano, eu quero falar hoje. O primeiro, o Espírito Santo, como agente divino. João 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele age nos corações do ser humano, convencendo o ser humano da sua condição, do seu pecado. A propósito, a Bíblia diz que o único pecado, que é um pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Por que o pecado que não tem perdão? Porque você está resistindo ao poder de Deus de convencer você da sua condição. E eu digo para você o seguinte, que isso não é um ato isolado. Às vezes, isso pode ser algo de uma vida inteira, porque Deus insiste em convidar, em chamar o ser humano para poder salvar. Eu encerro o devocional de hoje com o Salmo 51, que eu espero que seja essa sua oração semelhante de Davi. Inclusive, Davi escreveu 2 salmos depois de sua queda, o Salmo 32 e o Salmo 51. Esse é um salmo de apelo e é uma oração que você e eu devemos fazer constantemente. Davi diz o seguinte no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Que a nossa oração seja essa, a oração de Davi, que possamos dispor o nosso coração à ação do Espírito Santo e que Deus jamais nos lance fora da sua presença. Que o Espírito Santo seja sempre nos convocando a render diante da sua grandeza e diante da misericórdia de Deus. Amanhã eu vou falar da segunda coisa que Deus usa para poder nos salvar. Forte abraço, que Deus abençoe você.